Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente gravar uma análise do 7º e penúltimo episódio da segunda temporada de Gen V. Esse episódio que saiu pra gente hoje, né, teve muita reviravolta, muitos plot twists interessantes pra série. Vou comentar cada detalhe com vocês e como isso muda tudo pro último episódio dessa temporada. Então, vamos pro vídeo. Bom, o episódio já começa nos mostrando algumas visões que a Annabeth estava tendo. Isso porque os seus poderes são justamente, né, ver algumas coisas do futuro. Então isso não seria um absurdo, né, ela ter algumas visões. As visões chamaram a atenção porque mostrava a Marie numa poça de sangue morta. Então isso chamou a atenção porque a gente sabia que a Marie iria atrás do Cypher nesse episódio. Então a gente imaginou, pô, vai atrás do Cypher, vai sair na porrada com ele ali e vai acontecer alguma coisa esquisita. Até porque a Annabeth tem esse tipo de poder. Mas, né, isso envolve todo mundo para ir atrás da Marie novamente. Como eu falei na análise do episódio 6 com vocês, Jordan com certeza iria ficar bravo com a Marie, com tudo que ela fez, né, por ela ter ido embora de novo, assim como ela fez em Elmira, e ele não foi diferente do que eu falei, né, o Jordan fica completamente bravo, com razão com a Marie, né, mas do mesma forma, né, que ele gosta muito dela, vai junto com todo mundo atrás dela, né. A gente vê também a Kate e a Marie chegando, né, lá em Godolphin para se encontrar, né, ali pra pegar um pouco de roupa, para elas se trocarem, para depois ir pra casa do Cypher. A gente vê na conversa das duas a Kate novamente querendo uma cura, até porque a Marie tem esse poder. A Marie, da mesma forma que ela pode ressuscitar a Annabeth, igual ela fez no episódio 5, né, ela tem poder para voltar com os poderes da Kate, só que ela não vai fazer isso. É até uma discussão futura ali durante o episódio, né, a Kate merece os seus poderes de volta. A gente tem esse tipo de discussão porque a Kate ainda não demonstrou essa confiança toda pra Marie e para o grupo. Por isso a Marie não quer trazer os poderes da Kate de volta pra ela, porque segundo a Marie, ela ainda não é uma pessoa tão confiável assim, por tudo que ela fez com todo o grupo, né, desde a primeira temporada. Mas a Marie tem poder pra isso, e a gente viu durante o próprio episódio que ela fez com o Polaridade, que eu vou chegar lá daqui a pouco, né. A gente vê durante o carro a conversa da Annabeth com o Jordan, né, a Annabeth fala um pouco dos seus poderes, e ela revela muitas coisas pra gente sobre os seus poderes que realmente vieram da sua infância, e que ela começou tendo pesadelos durante a infância. Ela vai falar mais pra frente, né, sobre a questão dos pais da Marie e dela mesma, né? Ela revela pra gente durante o episódio que ela poderia ter evitado aquele acidente com os seus pais, que infelizmente a Marie acabou matando eles sem querer, porque ela não sabia controlar os seus poderes, né? A Annabeth poderia, né, ter voltado um pouco atrás e poderia ter salvado seus pais porque ela teve um pesadelo na noite passada sobre aquele acidente. Ela fala isso pra Marie lá no final do episódio. E isso é interessante da gente perceber que realmente Annabeth e Marie provavelmente passaram pelo mesmo experimento, até do próprio Projeto Odessa, talvez. A gente não sabe como foi o experimento da Annabeth, né? E que ela realmente tem esses poderes desde a infância. Mas ela confundiu seus pesadelos com seus poderes. Ela poderia ter evitado grandes catástrofes e isso explica o porquê que ela tem esse ódio pela sua irmã. Ela mesma fala que é muito mais fácil ela colocar a culpa na Marie do que ela tentar colocar uma culpa dentro de si, né, de não ter conseguido salvar os seus pais. A gente vê a Marie e a Kate indo atrás do Godolphin lá na casa do Cypher. Não tem mais ninguém lá. Cypher foi embora com o seu grande troféu, que era o Godolphin, né, mas quando elas estão ali, elas acabam encontrando Polaridade. Polaridade tá muito mal, tá machucado e sua doença está se alastrando ainda mais. A gente vê durante a conversa ali que o Polaridade também estava atrás do Cypher para tentar finalizar o que ele começou no final do último episódio, quando ele atacou o Cypher, né? A gente vê essa questão do próprio Cypher com o Godolphin, né? A gente vê eles conversando ali, né? Aquela questão do Cypher teorizando como que funcionavam os poderes do Polaridade, né? Ele começa a teorizar aquelas questões ali, como que tá funcionando, né, e tal. E a gente mais uma vez percebe que os poderes do Cypher, ou ele realmente era um super, né? A gente tem a resposta no final do episódio. Mas ou ele era um super ou eram poderes que a gente ainda não sabia como que funcionava. Mas o poder do Polaridade consegue atingir o seu poder. E isso é um ponto que pode ser usado no 8º episódio. Apesar do Polaridade não ter usado muito bem nesse episódio aqui, isso pode ser mostrado daqui pra frente, cara. Assim como a gente tem a questão do Godolphin ser mais perigoso do que o Cypher. Essa é a questão que a Kate fala pra Marie. Não vamos atrás do Godolphin, porque ele pode ser mais poderoso
poderoso do que o Cypher. Mas a Marie quer ir atrás porque quer. Porque na cabeça da Marie, se ela conseguir, né, salvar a vida do Godouken e colocar ele a vida novamente na ativa, ele pode ajudar a vencer o Cypher. Só que o Cypher é muito mais inteligente. O Cypher não, né? O Godouken. O Godouken é muito mais inteligente do que a gente imaginava. A Marie mostra mais uma vez o seu grande poder em ação. Ela consegue curar a doença do Polaridade. Doença que ele tem desde o seu nascimento. Doença que ele tem desde que ele adquiriu seus poderes com o soro da Vought. E que ele nunca conseguiu nenhum tipo de cura. É o que a Marie pode fazer, galera. Esse é o tamanho do seu poder. Além dela conseguir ressuscitar uma pessoa, ela consegue curar qualquer tipo de doença que tiver, né, dentro do corpo da pessoa. Esse é o tamanho do poder da Marie. Ela cura a doença do Polaridade e se ela descobrisse todo esse tamanho do seu poder antes, ela poderia ter curado a doença do próprio André, mas, né, ela ainda não tinha essa dimensão do seu poder e ela consegue curar o Polaridade. E agora eles vão pra cima, né? A gente vê o Sen se complicando também com a Irmandade. A Irmandade tá cobrando. O Sen tá há muito tempo sem ficar junto com a Irmandade e eles dão aquele cara de estimação, aquele bebezão de estimação pro Sen. Que doideira foi aquela, né, cara? Mas vamos relevar que foi o grande ponto de alívio cômico do episódio. O coitado até não conseguiu nem sobreviver até o final do episódio, mas tá tudo bem, né? A gente vê a Emma conversando com o Greg, né, cara? E o próprio Greg, ele com a Emma conversando, e a gente vê que o Greg não era do mal, não. O Greg só era meio esquisito. Eu tava teorizando que ele poderia ser do mal, mas ele só é um cara otário mesmo que vai botar ciúme pro Sen, né? Aí é beleza, né? Tudo bem. A Emma ali com ele, a gente vê essa relação dos dois, assim como a gente também vê a relação da Emma com o próprio, né? Sen, os dois conversando e o Sen com os ciúmes da própria Emma. É uma conversa interessante dos dois, até porque o Sen fala que ele tava querendo ser normal e que ele não poderia sentir ciúmes porque ele estava sendo anormal, ele estava sendo esquisito. Só que essa é justamente um dos pontos do Sen estar ficando cada vez mais normal e cada vez mais humano, não humano, né, mas cada vez com menos da sua doença psicológica, né, cara? Porque ciúmes é uma coisa de alguém normal, não é uma coisa exclusiva do Sen. Então é um ponto interessante que a série quis trazer, né, de que ele tá se achando anormal por sentir ciúmes do Greg com a Emma, mas não é nada normal, ele tá cada vez mais normal. Essa é a questão, né? O Cypher encontra então e liga pra Marie. Até porque a Marie descobre que ele está preso com o do Godouken no próprio Godouken, né, cara? Na própria universidade. Ele tem uma chamada com a Marie e a gente descobre, né, cara, que além dele estar naquele porão ali, ele estava, né, lá naquela grande sala de treinamento que ele estava treinando a própria Marie e os outros supers. E é pra lá que a coisa vai. Porém, todo mundo vai pra lá, porque as visões da Annabeth estavam dentro da sala de treinamento. E aqui a coisa fica feia. Por quê? Ela tava com aquelas visões, e o poder dela é literalmente esse. A própria Marie nem acredita muito no seu poder, tanto que ela fica muito descontrolada. Durante aquela conversa, ela até segura todo mundo com os seus poderes, né? Ela controla todo mundo no ar, e a gente vê o quanto descontrolada a Marie está. Seja por medo de perder os seus amigos, ou por ela causar um acidente, igual ela fez com os seus pais, a gente não sabe. Mas ela está descontrolada e ela tá com o medo. Essa é a grande questão. Por isso que ela não quer que ninguém estivesse perto dela. Aquela conversa que ela tem com a Annabeth também é muito boa, porém ela não quer acreditar nessa visão da Annabeth, que não se concretizou nesse episódio, mas não impede que possa se concretizar daqui pra frente, cara. A gente vê que o Polaridade também poderia ser parte do plano do Cypher. Por quê? O Cypher tava esperando todo mundo. E quando ele vai lutar com Polaridade, né, cara, ele mesmo diz pro Polaridade: a Marie é muito boa, né? Mostrando que ele já percebeu que a doença do Polaridade foi curada pela Marie. Isso pode ser até grande parte do plano do Cypher. O Cypher tem o grande plano de treinar a Marie à força. Tanto que ele matou a Annabeth para a Marie conseguir ressuscitar ela à força. E foi o que aconteceu. Ele também deixa Polaridade naquele nível de fraqueza, né? Quase morrendo, tendo convulsão, para a Marie consertar a doença do Polaridade. Então tudo faz parte do grande plano do Cypher. A gente vê também o Cypher ali junto, né? Com aquele tipo de controle dele, né? A gente ainda não entende muito o seu poder, mas ele consegue controlar todo mundo ali. O Sam, o Greg, o Jordan e todo mundo ataca o Polaridade. Ele não consegue parar tudo ali, mas quando ele usa o seu poder, a gente vê que o Cypher fica no chão caído e a coisa fica estranha agora. Marie vai para aquele porão para curar Godouken. A gente vê ela encostando no Godouken e curando o seu corpo. Godouken então está com o mesmo corpo de antes dele ser queimado lá naquele acidente no laboratório que a
que a gente viu no primeiro episódio. Ele tá com o corpo totalmente novo e ele está curado. Esse é o poder da Marie, não só curar alguma doença sanguínea ou ressuscitar alguém, mas também curar qualquer tipo de coisa, qualquer pele queimada. É o poder da Marie. E ela cura o Godolkin de vez. Mas não era pra ela ter feito isso aqui, galera. Não era, porque a questão agora está clara. No momento em que o Polaridade explode, né, o seu poder e manda o Cypher pra longe, ele vai matar o Cypher, mas não é o Cypher. Cypher nunca existiu. Cypher foi uma pessoa criada pelo próprio Godolkin. Agora a cabeça de todo mundo explodiu no episódio. Puf. Que doideira foi essa? No momento em que o Godolkin foi curado pela Marie, ele assumiu novamente o seu corpo. Não, o Cypher não se transferiu de corpo, ele não foi pro corpo do Godolkin ou coisa assim. Não, era ele o tempo todo, era o Godolkin o tempo todo. A pessoa que estava sendo, que o Godolkin estava comandando no corpo do Cypher, era uma pessoa aleatória. Por isso aquela pessoa era humano. E por isso que a Marie, quando detectou o sangue do Cypher, ela não viu nenhum tipo de soro V, porque ele é um humano qualquer que o Godolkin simplesmente controlou. Agora que vem a explosão de cabeça, Godolkin não morreu e ele passou a sua consciência para um corpo de um humano normal, que no caso era o do Cypher, né? Para ele conseguir sobreviver até que ele treinasse a Marie o tempo todo para ela conseguir curar o seu corpo de volta. Esse era o grande plano de Godolkin. Galera, que doideira. Godolkin era um super desde o início e o seu grande poder é esse, passar a sua consciência para o corpo de qualquer pessoa, sem demonstrar vestígios, tanto que ele não conseguiu, o corpo daquele ser humano que voltou à sua consciência, né, depois que o Godolkin assumiu seu corpo de volta, ele não tinha V nenhum no seu sangue, e a Marie viu isso, porém não era Cypher nenhum, sempre foi o Godolkin, e isso explica aquela foto do Cypher com a Mariko no seu nascimento, porque não era o Cypher, era o Godolkin o tempo inteiro, galera. Explode a cabeça. Godolkin passou a sua consciência para, né, o corpo do Cypher, provavelmente antes dele morrer, porque ele sabia que ele morreria com o seu corpo queimado, né? Porém, ele trocou de consciência com provavelmente o cientista que era o Cypher, um cientista comum, e o Godolkin passou a sua consciência para lá e desde então ele sabia que a Marie teria os seus poderes que ela tem. Por isso, ele cuidou da Marie desde que ela nasceu, e ele estava treinando a Marie esse tempo todo para ela chegar neste nível de poder, para conseguir ressurgir o corpo do Godolkin antigo, para ele voltar a consciência no seu corpo antigo e começar a sua grande supremacia. Galera, o plano foi genial, esse plot foi genial, e esse plot aqui já fez até aumentar a nota dessa segunda temporada. Que plot maluco, cara, conseguiu, cara, esse plot aqui do Godolkin já conseguiu até ser melhor que muita coisa da primeira temporada, que foi quase perfeita. Cara, que doideira. Cara, foi explodidor de cabeça esse momento aqui, quando a gente descobre que o Godolkin passou a sua consciência pro corpo do Cypher e treinou a Marie desde o seu nascimento. Cara, ele criou a Marie literalmente pra ela curar o seu corpo. Esse era o grande plano do Godolkin desde o início, e ela cai no plano dele. Ela consegue fazer isso. Ele conseguiu enganar todo mundo com o Cypher, um ser humano qualquer, normal, que só era um cientista provavelmente do laboratório do Godolkin, mas que ficou esse tempo todo sem sua consciência, né? No caso, a sua consciência estava no corpo queimado do Godolkin, né? Aquele cara que tava vivo no corpo era a consciência do Cypher original, né, cara? Que doideira. E a gente já vê que a bomba agora aconteceu de vez, cara. Vai ser muito difícil de lutar contra Godolkin agora. Godolkin vai começar a sua supremacia super. Ele mata o bebezão lá, enjaulado, né, coitado? Aquele bebezão cachorrinho. Ele mata aquele cara justamente por ele não ter poderes bons. Ele pergunta, né, pra ele qual o seu poder, e ele fala, eu tenho polegaço no pé. E o Godolkin mata ele naquele momento, justamente porque na ideia do Godolkin, ele quer um mundo com supers e com pessoas magníficas e não com aberrações, como ele mesmo diz. E ele acaba fazendo isso, e esse vai ser o grande plano dele, a supremacia super, como ele mesmo já tinha falado, né, quando ele estava comandando o corpo do Cypher para o próprio Polaridade, como o próprio Stan Edgar explicou para a Marie Monroe, e agora ele vai começar a, com certeza, matar muita gente dentro de Godolkin, e vai acontecer muita coisa, rapaziada. Comenta o que vocês acharam desse episódio, o que vocês acharam desse plot magnífico sobre o Godolkin. Eu achei genial, cara, absurdo. Isso aqui fez melhorar a série em um nível astronômico, cara, foi explodidor de cabeça. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada.